muitas empresas e empresários ainda não colocaram ela em prática. Então vamos tirar algumas dúvidas sobre essa lei? Confira aí. E bate-papo dessa tarde a gente vai falar sobre a LGPD, que muitas pessoas têm dúvida, nós, pessoas do dia a dia que usa proteção de dados, os empresários, enfim. E eu convidei então a advogada Josiane Dias, que vai explicar mais pra gente sobre isso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso fazer parte do seu programa e principalmente com um tema de suma importância. Muitas pessoas ainda não têm noção do que seria a LGPD. Vou tentar falar de uma forma coloquial para que todo mundo possa entender, né? Todos os telespectadores. E é o seguinte, a questão da LGPD, ela protege a privacidade dos nossos dados. E nessa sociedade que nós vivemos atualmente, em que nós temos aí uma rota de giro muito alta de dados, inclusive que nós mesmos colocamos e disponhamos deles na internet, é muito essencial que nós entendamos a forma de proteger esses dados. Então, não somente o pequeno empresário, mas o empresário de grande porte tem que estar se atualizando em conformidade com a nova lei. E também é importante ressaltar que os dados é tão importante que a Constituição Federal Brasileira trouxe e elencou como um direito fundamental. Nós sabemos que direitos fundamentais incluem aí direito à vida, o direito à informação, o direito à educação e assim agora também, no artigo 5º, inclusive, foi feito um adendo, né, através de emenda constitucional e foi colocado que a proteção de dados também é um direito fundamental. Para o livre desenvolvimento de um ser humano, é importante que ele tenha os seus dados protegidos. Eu falo que para entender proteção de dados é importante desconstruir. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o contrário, eu não tenho proteção de dados nessa sociedade. Como seria, né? Muitas pessoas já sofreram invasões e quem não sofre? Às vezes recebe aqueles e-mail de vários lugares, você não disponibilizou o seu e-mail para todos, é um dado. E como que essas pessoas chegaram até você? Então, claro que as pessoas vão começar a sentir a necessidade da proteção quando realmente entenderem a complexidade de quantos nossos dados estão espalhados atualmente e o quanto é necessária a proteção. Então, colher dados atualmente é algo muito sério. Acho de subimportância, então, o tema é importantíssimo, não só para os empresários pequenos, mas também os maiores, que mexem com mais dados ainda. Porém, as grandes empresas, elas costumam já buscar, né, a figura do DPO, que a própria lei trouxe, e aí só para ficar bem claro o que seria um DPO, é uma pessoa que vai entrar na empresa e vai, olha, nós podemos colher esses dados, mas nós temos que ter finalidade, consentimento e saber para que nós estamos colhendo e também se tem uma finalidade esse dado. Agora, o que é muito importante é a pequena empresa, né? Vamos imaginar uma loja de roupas que as mulheres costumam muito a frequentar. Então, você chega lá, olha, vamos fazer um cadastro, me passa seu CPF, RG, enfim, para que isso? Um endereço, qual a finalidade? A lei é bem clara, ela fala que os dados podem ser colhidos se tiver finalidade. Então, por exemplo, vou usar um Uber e eu preciso compartilhar minha localização para que o Uber possa me atender. Então, ele tem uma finalidade de saber a minha localização, porque senão ele não pode prestar o serviço. Agora, qual a finalidade de uma empresa, não um e-commerce? Porque o e-commerce às vezes vai te entregar o produto, mas uma empresa que você está lá fisicamente, pegar todos esses dados. Sim. Então, tem que ter esse cuidado, se adequar, porque as multas variam aí, para você ter uma ideia, de 2% do faturamento até 50 milhões. Nossa. Nós tivemos em Minas Gerais uma decisão do Procon, que uma empresa, uma farmácia, bem muito conhecida, uma rede de farmácia, e aí quem nunca, né, chega na farmácia e atribuído ali ao valor do desconto, vamos fazer um cadastro. E descobriram-se que esses dados estavam sendo compartilhados com redes, por exemplo, Unimed, de seguros. Então, por exemplo, o que essa pessoa compra nesse CPF? Compra remédio de pressão, compra, enfim, N tipos de remédios comprometedores. E daí, na hora de fazer um orçamento, aquele valor de pagamento mensal era elevado, tendo em vista todas essas informações. E aí, essa empresa foi multada por vazamento de dados e uma multa altíssima. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, né? Quem nós vamos fornecer os dados e também quem está ali
captando esses dados, ter esse cuidado de saber se tem finalidade, se tem consentimento. E a própria lei, ela descreve muito bem isso. E, Josi, no caso, assim, por exemplo, um supermercado, que ele pega o CPF e faz o cliente lá cadastrar o CPF para ter desconto. Ele pode fazer isso? Precisa ter um cuidado? O que a LGPD trata sobre isso? Sim, a LGPD é bem clara nos quesitos de princípios da lei. Como hoje o dado é tido como novo, vamos colocar, a nova potência, ele é mais importante que o ouro atualmente. Né? Como se fosse os dados, quem tem dados consegue mudar uma democracia. Nós tivemos aí o vazamento de dados pelo Facebook na campanha eleitoral dos Estados Unidos e mudou todas as eleições. Então, é tão importante atribuir um dado, como você falou, num mercado, só para te fazer um cadastro, enfim, qual a finalidade disso? Se não tem finalidade, segundo a lei, não é legal fazer. Quando essa finalidade, por exemplo, é para desconto, tudo bem? Tudo certo, por exemplo? Mesmo com o consentimento da pessoa, o simples fato de ser um desconto não autoriza a capitulação desses dados. Então, é muito importante que a pessoa esteja atenta. Por que eu tenho que passar esses dados? Porque o seu dado é dinheiro. Sim. Você também se compromete. Né? Nós temos vários casos, inclusive, quando eu coloco no meu sistema, porque hoje é tudo sistema, hoje é tudo online, imagine a distribuição, aonde ele atinge, aonde ele chega, quantas pessoas, quantos colaboradores desse mercado têm acesso a esses dados cadastrais. Muita gente. Muita gente, né? Não tem esse cuidado. Uma coisa bem importante também, esses dias eu estava observando, eu fui numa consulta médica e era uma ginecologista e eu estava ali aguardando e vi quando uma cliente foi atendida ali pela secretária. Então, a secretária tem acesso a todos os dados desse paciente, né? Os exames, enfim. E ainda colhendo esses dados em voz alta. Olha só. Então, assim, é a privacidade da pessoa. Os dados é o novo petróleo. Inclusive, o mundo vê os dados assim. A gente ainda não se conscientizou, por isso que é importante programas como o seu, que traz esse tipo de assunto. A gente não tem noção quanto que vale o nosso dado. O quanto que é poderoso, pode influenciar em vários sentidos na sociedade. Então, assim, eu não recomendo, né? E segundo a LGPD, é importante que tenha uma finalidade, além do consentimento da pessoa, mas que tenha uma finalidade realmente que faça diferença na prestação do seu serviço. Como eu coloquei sobre o Uber, né? O Uber, ele precisa da sua localização, um dado extremamente sensível. Que a lei, inclusive, ela traz que existe dados sensíveis também. Que isso pode trazer discriminação e outras coisas para você. Então, como por exemplo, um dado muito sensível que atualmente é bem... Todo mundo pergunta, inclusive, a gente não tem esse cuidado, né? Mas a gente pergunta, de qual partido você é, para quem você vota, isso é muito sensível. Então, assim, às vezes nós mesmos colocamos disposto na internet isso. Mas temos que ter esse cuidado. A LGPD vai atingir somente dados pessoais. Né? Então, por enquanto, quem lidar com dados pessoais tem que ter esse cuidado, desde o pequeno empresário até os mais, assim, que já estão conscientes, porque tem uma empresa maior, tem mais medo da multa, porque, como eu te falei, 50 milhões, né, é o máximo, mais 2% do faturamento. Então, essas empresas se preocupam com isso. Mas nós temos aí grandes empresas que já vazaram dados e já pagaram multas, só que está vindo a conta-gotas, como tudo no Brasil, né? Então, nem todo mundo tem essa informação. E isso que você comentou com a gente é bacana, porque muitas pessoas, às vezes, até vão concordar comigo, quem está nos acompanhando, de, por exemplo, achar que a LGPD era só na casa da internet, aquela aceitação, enfim. E não, gente, ela está no nosso dia a dia em coisas simples, como pegar Uber, como você ir no mercado, como nós, mulheres, vamos na loja, lá fazer cadastro, enfim. Então, Josi, está muito ligado no nosso dia a dia, né? Sim, todos os dias. E vamos pensar... E aí, peço que os telespectadores que são, né, empresários e microempresários que verifiquem em que momento que a sua empresa não trabalha com dados. Impossível. Nós temos, a todo momento, que seja para entregar uma encomenda, enfim, você precisa de dados. E as pessoas temem muito, falam, então não posso usar mais dados? Como é que vai fazer? As coisas não funcionam assim. Você pode utilizar, desde que tenha finalidade e que esses dados estejam em conformidade com a LGPD. Um dos principais motivos que levou a fazer essa lei já é para proteger o próprio ser humano.
de si mesmo, eu falo, inclusive, né? Porque a gente dispõe muito dos nossos dados, né? E a título gratuito. Mas é importante que nós não deixamos isso acontecer conosco mesmo e também com o outro, e não causar isso para o outro. Então, é como eu te falei do mercado, imagine quantos colaboradores que têm acesso a CPF, RG, endereço. E atualmente nós não sabemos, isso pode causar aí, não sei, é uma informação, pode causar um grande problema. Então, essa preocupação tem que estar inserida também no cotidiano nosso. Nós temos que passar a ver os dados com uma extrema importância, não uma simples, perguntar para você seu nome, onde você trabalha e tudo bem. Não vivemos mais nessa era. A proteção de dados que você colocou, inclusive, é muito importante também na internet. E acho que todo mundo percebe que quando a gente entra na internet, mudou-se a forma de utilizá-la. Também pensando na conformidade da LGPD. Mas uma das coisas que eu falo que é bem importante é se você tem um sistema com os dados dos seus clientes, ou enfim, da sua empresa, tem lá dados pessoais, é importante também que tenha proteção, para que não tenha nenhum tipo de invasão. Nós temos ainda isso, né? Invasão e esses dados vazarem. E às vezes vaza dado de extremo sigilo. Sim. Então é uma questão que deve ser bem discutida, é bem importante. E sobre os empresários, quais são as dificuldades, tanto os micro, grandes empresários, de colocar a LGPD em prática, Josi, assim, que você percebe que dá aquela coisa assim de impacto bastante, está sendo dificuldade? Eu acredito que, como sempre, a questão no Brasil é da lei ser a título mais... Não tem uma forma coloquial, a gente não consegue passar isso de uma forma coloquial, mas é muito simples quando você coloca isso no dia a dia. Então, as pessoas realmente não entendem a complexidade e é por isso que eu falei, vamos desconstruir para que nós entendamos. Imagina você sem nenhuma proteção de dados. Imagina o seu computador e que qualquer um tivesse acesso ao que tem no seu computador, ao que tem o que você busca ali no Google. O que você buscou no Google, todo mundo vai ter acesso. E revela tanto de você. Então, imagina, você pensar na privacidade, na proteção de privacidade que nós já temos e pensar que essa privacidade pode ser invadida por qualquer um é tão difícil, não é? E é assim que a gente tem que se posicionar. E pensar, então, olha, eu acredito que a maioria que possa fazer isso é contratar um colaborador, né? A lei trouxe a figura do DPO, que é muito baseada na Lei de Proteção de Dados da Europa, que é uma figura de um colaborador que entra na empresa para realmente filtrar o que você pode colher de dados e o que você não pode. Então, como eu coloco para vocês, sempre observando conscientização do que é dado, da importância dele, e também a conscientização da necessidade de se adequar a essa lei. Eu vou gastar um pouco mais, vou ter que contratar uma figura de um DPO, de um colaborador, mas é importante que faça isso por não sofrer futuramente multas. As multas são muito mais exorbitantes. Com certeza, o investimento que você vai ter aqui na proteção vai te resguardar desse tipo de situação que pode até levar uma empresa à falência. Então, eu acho que a dificuldade é a conscientização, de entender o que a lei traz, o que pode e o que não pode. Por isso que contratar, às vezes, um colaborador, um DPO, é de suma importância. E com certeza isso que você falou pra gente é muito bacana pra gente finalizar o nosso bate-papo, daquela coisa, né, Jô? Você não deixar pra última hora, quando tivesse super sendo aplicado, que nem você falou, o Brasil tá gradualmente aplicando a LGPD, mas ela já tá aí, já tá em funcionamento. Então, pra você, empresário, você que me acompanha, você que compra nas lojas, enfim, ter esse cuidado e aquela coisa, não deixar, o empresário, eu vou deixar porque não tá sendo em rigor, porque isso, porque aquilo. Antes que aconteça a bola de neve, tem que pagar multa, que daí é pior ainda, né, Jô? Exato, exatamente. Então, eu quero te agradecer por essas dicas. Obrigada novamente por participar aqui do Ver Mais, viu? Eu que agradeço, foi um prazer.